Estamos de volta com o Tarobá Entrevista nesse fim de semana. Nosso convidado aqui é Edson Vasconcelos. Ele é presidente da SIC, mas também está como presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel, que reúne aí mais de 19 entidades. Na plenária, 65 que participam. Ou seja, a maioria das entidades de Cascavel, que representa o comércio, representa associações, enfim, estão envolvidas aí nesse conselho, que tem o norte principal, pensar na Cascavel do futuro. Como é que vai ser Cascavel daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, Pensa-se muito no 2030, Exato. O foco principal 2030, que parece longe, Mas não está, não. Faltam 11 anos, aliás, um pouco menos já, para a gente chegar lá, no 2030 ou 2030 que se fala, Exato. Esse é o foco principal. Nós até temos como missão esse ano fechar todas as fotografias de 2030 e já Sim. começar a falar em 2050. Ótimo. Então, a gente falou ali sobre o que eles já pensaram para a energia, que é um dos grandes nortes, assim, desenvolvimento da sociedade, vai passar por essa transformação de energia elétrica para outros tipos de energias renováveis. E aí a gente fala agora sobre transporte e mobilidade, porque a gente já falou um pouquinho sobre a questão do transporte público, por exemplo, ou não, até carros também particulares, de ser movidos a energias renováveis. E também se funde a transporte e mobilidade. O Wilson, que é o nosso diretor de corte, pode colocar ali transporte e mobilidade, o que foi pensado em relação a isso por essa entidade. Conta pra gente um pouco, Edson, o que significa isso? Nós temos dois painéis muito parecidos, que é transporte e mobilidade e urbanismo e meio ambiente. Uhum. No início do debate dos dois painéis, nós entendemos que nós tínhamos que segurar e voltar a falar do Instituto de Planejamento de Cascavel. Sim. Porque os projetos, ou o plano de pensamento de Cascavel, nada mais é do que o plano diretor. O plano diretor de Cascavel teria a obrigatoriedade de olhar Cascavel a cada 10 anos. Uhum. E o que falta para Cascavel? Falta projetos. Então, os projetos precisariam ter uma guarida, que é um Instituto de Planejamento. Vai se fazer mais um loteamento? Pode fazer um loteamento? Como é que estão os indicativos desse loteamento? Precisa ter estrutura básica? Não vai aumentar muito o enrolamento? Não precisa ver os vazios da cidade? Não tem muito lote de sobra? Tudo isso precisa ser avaliado. E hoje nós não temos esse banco de dados e essa avaliação. Vem um recurso da União e se precisa se fazer um colégio, mas vai ser o colégio no lugar certo ou vai se fazer para o vereador adequado? Sim. Então daqui a pouco é só uma vontade política. Claro. Então todo esse conjunto precisava ser estruturado no IPC, que saiu já o IPC e nós estamos amadurecendo o IPC com o município, porque o IPC ele tem pontos de visão. O que é o IPC? Instituto de Planejamento de Cascavel. Ok. E nós tínhamos que ter sobriedade de entender que quando um prefeito está dentro da prefeitura, ele não quer muito olhar o futuro. Ele tem um problema, na verdade, a prefeitura é quase uma brigada de incêndio, apagando incêndio todo dia. Quando ele olha o IPC, muita gente pensando e ele não tem resultado nenhum, ele fala, olha, eu não vou deixar de fazer o meu mandato para cuidar do futuro. Então ele só tem função, o Instituto de Planejamento, quando ele tiver sobras de projeto, inclusive para aquele prefeito. Então nós vamos passar uma fase ruim agora, que é de transicionar. Nós temos poucos projetos. Sim. O Instituto de Planejamento é o tempo necessário para se pensar em projetos estruturantes e sobrar projetos estruturantes visionados já no futuro, que tem um ponto de ligação com o presente. Então, mobilidade, o correto em pouco tempo a gente tem um projeto muito amplo de mobilidade que tem o capítulo desse prefeito, que tem o capítulo do outro prefeito. E a gente não entra nessa briga de um prefeito querer desfazer o que o outro fez. Eu tenho que fazer uma grande obra em Cascavel, então eu vou desmanchar tudo que fez um para fazer o outro. Sim. Então, esse era a grande missão. E o Instituto de Planejamento, ele também traz as premissas, como lá nós temos inovação com sustentabilidade. Quando vira premissa, só pode se fazer regulamentações, leis municipais que, vamos dizer assim, beneficiem aqueles que vão fazer seguindo as premissas de sustentabilidade e meio ambiente. Mas o mais bacana para nós foi quando nós chegamos no ponto aeroporto, quando se fala de transporte e mobilidade. Então nós conseguimos colocar o IPC em prática. Foi quase um ano trabalhando, visitando Curitiba, Londrina, todos os institutos de planejamento que existiam, e descobrimos em todos eles que o instituto, quando começa, ele tem um problema, não é o político, é a sociedade. Quando a sociedade perde o interesse por um instituto, o instituto acaba. Então nós temos que criar uma vontade imensa da sociedade de acompanhar o instituto. E nós começamos a trabalhar o aeroporto. O aeroporto era um problema de transporte, mobilidade de Cascavel,
que era muito grande, era uma lenda, fica ali, não fica ali, e nós criamos um grupo de trabalho. E tínhamos no nosso conselho até um amigo nosso, o Tati, que era comandante aeronáutico e tinha muitos contatos, e a gente começou a fazer isso tudo. A primeira conclusão é que o aeroporto não ficava ali, não pode ficar ali onde ele está, porque ele atrapalha o crescimento de Cascavel. O plano aeroviário, em 2011, nós tivemos um grande problema, os prédios não podiam ser mais construídos sem ir para Brasília. Tivemos que fazer um reajuste ali, inclusive um corte no céu de Cascavel para poder readequar. Mas esse problema, ele foi só protelado. Então, em 10 anos a 13 anos, vai piorar muito, porque Cascavel tem que crescer para aquele lado. E se concluiu que não podia ficar ali. Mas não é por causa do vento, da pista, ou por causa do terminal. Não era questão do aeródromo para dentro da cerca, era para fora da cerca. E daí voltamos a falar de outras regiões e caiu a melhor região que existe, o melhor local é aquele local de 1997. Voltou a se conversar com Toledo, criar confiança, se criou todo um estudo, inclusive junto com a Cassiopar, e essa foi, para mim, a grande conquista que o Conselho deu de saída, de largada, né? Retomar e nivelar. Tanto que houve a troca de governo na desapropriação, e o governo que entrou um pouco assim, tentando pegar a linha do processo, abertamente entender o que é uma pauta da sociedade, não era uma pauta do governo antigo, era um projeto nosso. É uma necessidade. Necessidade, e todos os detalhes que nós vamos ter que fazer, tem que fazer. Né? Tem alguma coisinha para adequar? Vamos adequar, mas não vamos abrir mão do Falando ainda, até vamos fazer uma parada no que a gente estava, já que entramos no assunto aeroporto, porque eu sei que você tem um conhecimento muito grande em relação a isso, então eu vou aproveitar, né, esse conhecimento. Você mesmo disse que a questão do aeroporto ali, o aeroporto atual, né, de Cascavel, depois a gente vai ter o regional, ele tem essa questão, não é vento o problema. A questão ali é que a cidade precisa crescer para lá. Mas ali também está se fazendo um investimento, ou seja, não vai ser fechado aquele aeroporto. Então, como é que vai ficar isso? Olha, se ele vai ser fechado ou não, é uma antecipação de um debate que acho que não é adequado. Entendi. Primeiro porque, se mesmo com esse investimento de 18 milhões, ele é muito pequeno quando a gente fala de aeródromos. Maringá levou quase 200 milhões para a ampliação do dele agora. E vai mudar de lugar, Maringá. Sim. Então, assim, 18 milhões não é nada quando se fala de sítio aeroportuário. Segundo que esse terreno ali vale muito dinheiro. Ao longo do tempo, pode-se fazer, inclusive, uma permuta com quem for construir lá, num tempo, numa cronologia. Nós não sabemos se lá vai ser privado ou vai ser público. Sim. O que nós precisamos era nivelar a sociedade e conseguir o terreno, porque não consegue nem ter projeto se não tiver terreno. Esse investimento é o investimento necessário para conseguir continuar ali durante os próximos 10 a 13 anos, atendendo uma demanda que precisa chegar no mínimo 400 mil passageiros. Entendo. Para 300 a 400 mil passageiros, o básico. Nós vamos ter que pintar muita cobertura ainda para chegar nos 13 anos. Não, com certeza, é uma necessidade, como a gente falou, nosso aeroporto regional, isso é indiscutível. Mas vamos voltar, a gente estava falando então, falamos de transporte, mobilidade, urbanismo, meio ambiente, também vamos para a educação. Educação que a gente entende também que é bastante importante e que vocês também já planilharam, já tem aí uma ideia de como que vai ser a questão da educação. Põe lá, Will, para a gente ver, educação empreendedora. O que é isso? Me explica um pouco, Edson. Na verdade, assim, a educação foi uma pauta difícil, muito difícil, porque não havia condições de falar de educação sem falar de ideologia. Então, nós tínhamos todos os atores lá dentro, mas o entendimento que nós temos que ter uma sociedade desenvolvida, pujante, nós temos que ter uma sociedade que tem oportunidades. Oportunidades só vêm com empreendedorismo. Então, se nós tivermos, um exemplo, 10% da população empreendedora e, de repente, 5% fica um pouco triste por causa de um plano de governo e some, como aconteceu um pouco tempo atrás, a falta de emprego está relacionada a isso. Automaticamente, o poder público é assediado a crescer para absorver essa falta de geradores de emprego. Do outro lado, se você tiver muita gente dando emprego, a mão de obra fica escassa, a gente passa do ponto de pleno emprego e nós temos uma disputa pela mão de obra gigante. Isso é um ponto favorável à mão de obra. Mais do que isso, esse é um ambiente que é obrigatório o empreendedor ser competitivo e inovador. Se ele não tem mão de obra, ou ele assedia alguém para trabalhar com ele, ou ele cria uma máquina. Sim. Então, os países, as cidades inovadoras, elas são altamente empreendedoras. Elas precisam entender ou ter uma leitura do Estado não ideológica, mas de um momento e de sustentabilidade. Nós temos que ter oportunidades
com valor agregado, com capital ideológico, não daquele do passado que fala que ou é de uma cor ou é de outra, mas aquele que sabe ler cada momento, tem que saber ler cada momento. Então nós entendemos que a educação não só empreendedora. Se você for ver nas entrelinhas, nós vamos deixar um pouquinho de lado o nome empreendedor e nós vamos falar da metodologia da educação do futuro. Sim. Porque nós entramos numa era que a informação é tão disponível. Meu pai, na época, era proibido ler a Bíblia. Só autoridades e padres podiam ler a Bíblia. Hoje você passou pela Bíblia, veio a Barça, vamos dizer que era o nosso Google, né, de 40 anos atrás. E hoje, qualquer dúvida, o teu filho fala, Google, me responde, meu pai está teimando comigo. Sim. Então, o acesso à informação é tão grande que nós vamos entrar na era do autoconhecimento ou do autodidata. O professor deixa de ser um professor aristocrático, paternal, e ele começa a provocar onde você vai buscar a tua resposta. O grande segredo é saber se a resposta se é confiável, se é de uma fonte confiável e se tem o contraditório. Então, saber se Cuba é bom, ele vai ter que comparar com alguma coisa, mas não como o professor falou. No mínimo, ele hoje, pela realidade virtual, ele consegue olhar Cuba pela rua. Então, a educação passa primeiro, diferente da ideologia, por um processo inovador, por um processo de digitalização da metodologia. A metodologia educacional vai ser a grande ruptura da educação. E isso tem que nos chamar a atenção. Os padrões educacionais hoje não querem conhecer e não querem levar em conta a ruptura tecnológica, o acesso à informação. E por isso o estímulo, por exemplo, às startups que têm saído tanto, as micro, pequenas empresas, porque elas também geram emprego e trazem tecnologia? Também, mas tudo isso está vinculado ao empreendedorismo. Sim, sim. Se você tiver um país que tem muita sobra de mão de obra, em 1996, se eu não me engano, 96, nós tivemos uma lei que proibia você abastecer o teu carro, que era uma evolução na época, o autoabastecimento, porque senão ia gerar desemprego. Então, a questão do desemprego é uma questão que ela só não atrapalha a inovação, como ela proíbe a inovação. Ela fala, você não pode inovar onde você tem tanta massa precisando comer. Sim. Então, isso está ligado à quantidade, ou melhor, à per capita inovadora. Nós temos que cuidar, nós temos que aumentar a nossa comunidade empreendedora. Eu, no meu colégio, ou na minha faculdade, eu sempre me senti atraído a ser um funcionário público. Não é ruim, não é errado, mas tem que ter uma dose disso. Nós temos que estar nas nossas universidades instigando as nossas crianças, nossos adolescentes a serem empreendedores, a quebrar cara, levei um tombo, 2, tal, porque é experiência, não tem de outra forma. Claro, com certeza. E isso vincula, inclusive, o nível de inovação e de desenvolvimento de um país. Muito bem. Uma aula, hein? Edson Vasconcelos, obrigada. Agradeço pela sua presença aqui hoje. Ele que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel. Como é que faz para participar? Tem menos de 1 minuto de programa, quero saber quem que pode e como faz para participar. Então, nós temos as entidades que participam, né? Se é representante de alguma entidade, aí vai uma dica, participe da comunidade, vá na sua entidade. Até presidente de bairro hoje tem participação lá, tem um representante. Nós temos desde da DONEP, que é os homens de negócio evangélicos, nós temos a maçonaria, nós temos os engenheiros, os arquitetos, o comércio, o serviço, a engenharia, as construtoras, nós temos todos participando, mas quem pode nominar o representante é a entidade. Então, tem que participar da sua entidade. E daí, quem tiver dúvida, pode entrar em contato com a própria SIC, que o pessoal pode orientar. A Patrícia, hoje, nossa executiva, ela está hoje lá dentro. A SIC nos cedeu um espaço, né, gentilmente. É uma grande força que nos dá e é a Patrícia que pode tirar todas as dúvidas. Ótimo. Edson, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, tá bom? Obrigado a vocês. E nós vamos voltar a falar sobre o assunto, porque é bastante coisa, né? E, aliás, nós estamos falando para o futuro, para longo prazo, então, com certeza, nós vamos voltar a tratar sobre esse assunto aqui no Tarobá Entrevista e também durante a programação na TV Tarobá. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma excelente tarde de domingo, boa semana também, até semana que vem.